Olá, pessoal do terceiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, pessoal, nesta semana eu começarei com uma leva de revisões, aqueles assuntos que a gente começou a ver antes da pandemia, que são assuntos normais da grade curricular das ementas de vocês, né? E é realmente o primeiro assunto que a gente vai ver aqui é a parte de hemocultura. Pessoal, quando a gente fala em hemocultura, a gente está se remetendo a uma certa circunstância. Vamos ver agora. Quando a gente fala em cultura, pessoal, cultura já remete a toda a pesquisa de micro-organismos presentes em determinado componente do nosso organismo, daquilo que a gente quer pesquisar, tá certo? E hemo vem de hemácias, de sangue, de hemograma, hematologia, tá certo? Então, hemocultura é nada mais, nada menos do que essa pesquisa, tá certo? De micro-organismos presentes onde? No sangue. Aí eu pergunto, professor, por que fazer esse exame? Temos que detectar uma infecção sistêmica, certo? Para detectar e identificar micro-organismos no sangue. Fechou? Quando fazer este exame? Quando há sinais de sintomas de sepse, tá certo? Infecções, como febre de origem desconhecida, calafrios, fadiga e elevação da contagem de leucócitos. Pessoal, lembram quando eu falei para vocês sobre hemograma? Hemograma, uma breve passagem aqui para vocês. Hemograma é dividido em três, na série branca, a série vermelha e a série roxa, tá certo? A série branca são os leucócitos, a série vermelha as hemácias e a série roxa as plaquetas. Quando a gente fala de células brancas, das séries brancas, temos remetido os leucócitos. Aí eu falei para vocês, quando o leucócito aumenta, é sinal de infecção que? Bacteriana. Quando os leucócitos diminuem, é sinal de quê? De infecção viral. Ou seja, está aumentado o número de leucócitos, consequentemente pode ser uma infecção bacteriana e há uma necessidade dessa pesquisa, porque pode ser uma coisa mais séria, desconhecida. Então, temos que fazer para pesquisar esse exame e descobrir as melhores formas de tratamento para aquela bactéria, aquele micro-organismo que está infectando seu sangue, ele causando todos esses sintomas, certo? Então, quando a gente fala, certo, em hemocultura, não é utilizado aquele tubinho tradicional que vocês conhecem, né? Que se faz o exame da bioquímica, do hemograma, do coagulograma, etc, né? Então, é usado esse tubo maior, tá certo? Que ele é um tubo mais estéril, é um tubo mais específico, mais determinante para a pesquisa de bactérias no sangue. Eu só quero pesquisar isso, as bactérias no sangue. Quais são aquelas bactérias e as melhores formas de tratamento e os melhores antibióticos para matar aquelas bactérias. Lembrando, a única forma de se matar as bactérias é através dos antibióticos, certo? Lembrando que não pode ser de origem disseminada. Os antibióticos devem ser tomados controladamente, com receita médica, sem, sem a utilização em uma quantidade exacerbada. Quando se fala em amostra, certo? Nós utilizamos duas ou mais amostras de sangue em intervalos determinados, em geral, em veias diferentes. Ou seja, pode ser coletado apenas uma vez para fazer esse exame? Não. Eu tenho que coletar no mínimo 2 a 3 vezes esse exame para poder dar certo e determinar que aquela bactéria que está presente. Eu tenho que determinar veias diferentes também, porque pode ter um resultado falso naquela veia.
Então, eu tenho que saber exatamente o que está presente ali. É a bactéria tal, é a bactéria determinada. Então, eu tenho que saber essa bactéria para que eu possa tratar meu paciente da melhor forma possível, certo? Então, geralmente, você marca com o paciente 3 horas em intervalos do dia. Por exemplo, esse exame, não se preocupe que não precisa estar em jejum, certo? Que é só a amostra de bactérias, mas você chama o paciente e combina com o paciente. A primeira amostra vai ser de 7 horas da manhã, a segunda de 9, a terceira de 11, ao meio-dia, certo? Então você tem que combinar com o paciente isso. Lembrando, não coletar em veias iguais. Colete em um braço, depois colete no outro, colete na mão, se possível também. Então, é um exame bastante delicado. Pacientes com infecções graves geralmente fazem esses exames, estão precisando do exame, do resultado digno, do resultado mais correto possível e num tempo mais ágil que se possa fazer, né? Porque o tratamento é necessário, o médico está cobrando, o médico quer saber para começar o tratamento daquele paciente, que é urgente. Então, faz-se necessária todas essas normas, tá certo? 2 ou mais amostras de sangue colhidas em intervalos determinados, em geral em veias diferentes. O que é em si, né? Como eu falei para vocês, vai ser a procura de micro-organismos, em geral bactérias ou fungos, mas mais ainda bactérias no sangue, certo? Infecções na corrente sanguínea são provocadas com maior parte por bactérias, mas também podem ser causadas por fungos ou vírus, certo? Mas lembrando, a maior parte vai ser causada por bactérias. Se o sistema imunológico de uma pessoa não consegue conter uma infecção em seu local de origem, como a bexiga, por exemplo, ou rins, né? Em infecções urinárias, ela pode disseminar pela corrente sanguínea para todo o corpo, infectando outros, certo? Então, é bastante sério, porque isso se chama metástase, que é o que acontece muito com o câncer. E nessa situação, a bactéria vai sair de um local para o outro. Então, é necessário um tratamento ágil. A bactéria começou no rim, depois vai para o fígado, e do fígado vai para a corrente sanguínea. Então, é muito rápido que isso acontece. A infecção hospitalar está acontecendo, então tem que se tomar cuidado, principalmente com sintomas. Se o paciente está debilitado, é muito complicado. Temos que fazer esse exame de uma maneira mais correta e digna possível para a melhor forma de tratamento daquele paciente. Porque vocês estão lidando com vidas, tá certo? Como o exame é usado? São usados para detectar a presença de bactérias ou fungos no sangue, como eu já falei, para identificar os micro-organismos presentes no sangue, orientar o tratamento. Pessoal, orientar o tratamento é muito importante. O médico só vai conseguir determinar o tratamento para aquele paciente a partir do momento em que eu faço esse exame. E a partir desse exame, lembra do que é feito depois desse exame? O antibiograma. O antibiograma, que eu falei para vocês ano passado, ele é determinante demais, muito importante, para descobrir a melhor forma de tratamento. Existem bactérias muito complicadas de se matar, que só 1 ou 2 antibióticos possíveis para aquele tratamento, que matam aquela bactéria, certo? Então, se o exame não for coletado, não for feito de forma correta por vocês, ou por quem trabalha no laboratório, o médico não vai conseguir fazer o tratamento daquele paciente. Pode ir para um estado mais grave, entendeu? Em geral, são pedidas 2 ou mais hemoculturas e colhidas com amostras consecutivas. Como o exame é usado com frequência, o médico pede também um hemograma para determinar se a pessoa tem aumento da contagem de leucócitos. O que isso acontece? Como eu falei para vocês. O hemograma é o exame mais simples de se fazer, certo? Se os meus leucócitos estiverem
elevados, significa que ainda há infecção de bactérias lá. Ou seja, meu tratamento não foi feito de forma correta ainda. É preciso mais tratamento. Eu já sei qual a bactéria que eu tenho lá e já sei qual antibiótico vai conseguir eliminar aquela bactéria através da hemocultura e através do antibiograma. Mas eu posso determinar pelos leucócitos no hemograma se as minhas bactérias estão diminuindo ou não. Se continuar elevado, o número elevado, ainda há uma infecção bacteriana. Mas, se o número baixar de leucócitos, as minhas bactérias se eliminaram, certo? Podem ser feitos outros exames, como cultura de urina, de escarro ou de líquido cefalorraquidiano, certo? Para identificar a origem da infecção inicial. Quando a pessoa tem sintomas associados com infecção urinária, pneumonia ou meningite, certo? Isso são coisas que eu falei para vocês também ano passado. Quando o exame é pedido? Então, pessoal, tudo que o médico vai analisar são os sintomas. Você vai analisar as circunstâncias que levaram o paciente a ter aqueles sintomas, por exemplo, como alguma infecção hospitalar, né? Principalmente porque essas famosas superbactérias elas só estão presentes nos hospitais. Então, a famosa infecção hospitalar que está sendo muito debatido, acontece muito infecção hospitalar, muitas pessoas vão para os hospitais fazer uma simples procedimento cirúrgico e voltam com infecções hospitalares lamentáveis. Então, faz-se necessário, tá certo? Que analise todo esse contexto, certo? Se o paciente está fazendo hemodiálise, se o paciente está em alguma situação com alguma doença imunodeprimida, então os sintomas associados são, que geralmente são sintomas, tá certo? De infecções bacterianas, como febre, calafrios, náusea, respiração rápida, batimentos cardíacos acelerados, confusão, a pessoa fica desorientada, com esquecimento, não consegue se orientar no seu espaço, entendeu? Fica esquecida, diminuição da produção de urina, infecção urinária demais. Pessoas que têm infecção bacteriana vai para uma infecção urinária e para você conseguir urinar é muita dor, você não consegue sair aquela urina normal, fluente, saudável. O que significa o resultado do exame? Hemoculturas positivas, né? Se o exame der positivo, significa que a bactéria está presente na corrente sanguínea, certo? E que precisa do tratamento. Geralmente, esses tratamentos, pessoal, eles são feitos em hospitais, porque geralmente quem precisa fazer uma hemocultura é porque existe uma bactéria mais resistente, entendeu? Então, os antibióticos mais fortes só estão presentes em hospitais, certo? Os tratamentos são feitos em hospitais, beleza? E volto para aquele assunto do antibiograma. Se o resultado der positivo, então eu automaticamente saio o antibiograma e automaticamente o médico sabe a melhor forma de tratamento para aquele paciente. É isso que vai ser feito o tratamento com base no resultado do exame. Infecções, como a sepsis, pode ser fatal, especialmente em pacientes imunodeprimidos, né? Pacientes com HIV, pacientes fragilizados, né? O que significa o resultado do exame? O médico pode iniciar o tratamento com antibióticos de largo espectro intravenosos. Pessoal, geralmente, esses antibióticos eles não são tomados como a gente faz normalmente, ou comprimidos, né? Esses antibióticos, eles são na veia, porque eles têm um aspecto mais poderoso, tem até alguns efeitos colaterais, mas é necessário, certo? Eficazes contra um grande número de bactérias
enquanto guardo o resultado das hemoculturas, certo? Então, eu vou utilizar a hemocultura, geralmente ela demora um pouco, porque eu preciso saber se aquela bactéria vai crescer ou não. Tem alguns dias para verificar o crescimento da minha bactéria, certo? Enquanto eu estou fazendo aquilo, eu não posso esperar, o médico não pode esperar um resultado de exame. O paciente está precisando, então eu geralmente começo com um antibiótico mais forte, tá certo? E quando chegar o resultado do exame, eu vou saber o melhor antibiótico para o determinado caso. Após obter o resultado do exame, o tratamento pode ser alterado para antibióticos mais específicos, que isso é exatamente o que? O antibiograma, certo? Contra bactérias identificadas de acordo com testes de sensibilidade a antibióticos, que é justamente o que, pessoal? Vocês estudaram muito ano passado, foi assunto de prova, que é o que? O antibiograma, certo? Há algo que devemos saber? A disseminação da sepse, certo? Pelo corpo causa diversos sintomas. Queda de pressão arterial, pode levar ao choque, né? Choque anafilático, então. Aumento da frequência cardíaca, geralmente o coração vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. E diminuição do fluxo de sangue para o cérebro, coração e rins. Ou seja, pessoal, se você não fizer o tratamento, pode levar à morte, certo? Então, tudo isso se baseia da melhor forma do processo que vocês vão fazer o seu exame, certo? Se você não fizer seu exame de forma correta, o tratamento não vai ser feito de forma correta, o médico não vai saber a melhor forma de tratamento para aquilo e o paciente pode ser prejudicado com isso. Ele pode morrer. Então, na área da saúde, vocês estão lidando com vírus. Então, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, seguindo todas as regras. Tá certo? Por isso é importante vocês estudarem, vocês lerem, vocês não desistirem, trabalharem, porque vocês estarão lidando com vidas, entendeu? A área da saúde é uma área linda e vocês estarão lidando com vidas o tempo todo. Um errinho no início pode alterar o resultado final e o paciente não recebeu o tratamento que ele queria, que ele merecia, né? Os componentes da coagulação do sangue podem se alterar, provocando coagulação intravascular disseminada e hemorragias também, certo? Bactérias do sangue podem invadir articulações, causando artrite séptica, tá bom? Por que tomar antibiótico até o fim do tratamento? Isso aí eu falei muito para vocês ano passado. É importante eliminar todas as bactérias. Muitas vezes, pessoal, é uma coisa corriqueira demais, demais. Vocês, a população em geral, toma antibiótico até melhorar. O médico passa 7 dias, mas a pessoa toma 5 dias. Se sentiu melhor, parou de tossir, está dormindo melhor, para que eu vou tomar antibiótico, né? Para que eu vou continuar o tratamento? Eu estou me sentindo melhor, vou jogar, estou nem aí. Mas, pessoal, ainda pode ter restado resquícios de bactéria que podem se fortalecer, virar uma bactéria mais forte, mais resistente, e aquele antibiótico que você estava tomando, ela se tornou resistente àquilo e tem que começar um tratamento totalmente novo. Fazer um novo exame, fazer um novo antibiograma, fazer novos testes, novos tratamentos. Então, é um prejuízo. Você tem que fazer tudo certinho. Fazer o tratamento até o fim, que o médico receitou, voltar para fazer seus exames, para saber se eliminou aquelas bactérias, certo? Se você já está tratado, se aquelas bactérias já foram eliminadas até o fim, certo? Então, pessoal, continuando a aula, né? A gente vai falar agora um pouco de urocultura e coprocultura, certo? Quando a gente fala em urocultura, certo? Aqui, né? Urocultura é a cultura da urina.
urina, cultura, vem de quê, pessoal? De pesquisa de bactérias, certo? Eu quero pesquisar aquelas bactérias, aqueles micro-organismos. Então, é a pesquisa das bactérias presentes aonde? Na urina, certo? É um exame laboratorial realizado com a urina completamente verificando o diagnóstico de infecção urinária causada por bactérias. Então, infecção urinária, pessoal. Infecção urinária que muitas pessoas têm, principalmente mulheres, bebês, né? Tem infecção urinária. A infecção da urinária da mulher, porque a sua uretra é muito menor do que a do homem, né? Então, a causa é maior em infecções urinárias femininas, muito grande mesmo, certo? É bem comum. Então, é nada mais nada menos do que infecções bacterianas na urina, certo? Aqui eu coloquei 2 tubos. O primeiro é o tubo branco, o normal, que vocês geralmente usam para fazer esses exames de urina, o sumário, né, de urina, que vocês estão aprendendo com o professor Eduardo, né? E o segundo, ele é mais específico para esse exame, que ele é mais estéril, certo? Ele é mais específico para o exame de detecção de bactérias específicas. O exame do sumário, ele vai detectar bactérias, só que ele não vai saber quais são aquelas bactérias. A urocultura, ele vai identificar as bactérias e vai identificar quais são as bactérias e, além disso, por cima, vai fazer o antibiograma para saber a melhor forma de tratamento para aquelas bactérias presentes na sua urina, certo? Uma vez que os rins e a bexiga são locais estéreis, a presença de bactérias pode significar infecção urinária. No entanto, nem sempre a presença das mesmas se traduz em infecção ativa. Em certos casos, ela pode colonizar a uretra e a bexiga, são os canais urinários, né? Sem provocar alguma doença. Então, não necessariamente ela vai provocar alguma doença, certo? Aqui, pessoal, temos uma foto de um rim cortado ao meio, certo? Importância, né? Quando o médico não se encontra seguro para tratar a infecção urinária apenas com o exame clínico, porque ele vai analisar, ó, o paciente vai chegar para o médico e o médico vai analisar tudo, vai ver os sintomas, vai ver toda a situação dele, vai pedir o sumário, o paciente mostrou lá. Só que o médico ele não está seguro de passar um antibiótico para aquilo. Talvez seja uma infecção mais grave, talvez seja uma infecção de uma superbactéria, uma KPC da vida, que eu falei para vocês também ano passado, né? E eu falei um pouco para vocês sobre a KPC, não é? Então, é necessário fazer a urocultura, porque se der positivo, se der negativo, tudo bem. Pode ser outro fator, não infecção urinária, certo? Mas se der positivo, vai sair bem lindo o exame de vocês. Urocultura positiva, bactéria tal, Klebsiella pneumoniae, ou KPC, né? Ou Staphylococcus, ou Streptococcus, né? Então, vai sair para vocês desse jeito. Positivo, o nome de bactéria e alguns antibióticos necessários para tratar aquela bactéria. Muitas vezes as bactérias não vão ser tratadas com a maioria dos antibióticos, só vai ser tratadas com um ou dois antibióticos. Por isso a importância do antibiograma, de se fazer a urocultura e, consequentemente, será feito o antibiograma, certo? Geralmente acontece, né? O médico passa um antibiótico, não deu certo, continua com a infecção, continua com dor, continua com febre, sem conseguir urinar, então é necessário essa urocultura, certo? Quando existe suspeita de infecção renal, né? Em mulheres gestantes, também é importante fazer esse teste, porque em mulheres gestantes é mais delicado. Em casos de infecções urinárias repetitivas, se você já teve outras vezes, né? Quando a febre sem origem identificada, anteriormente a procedimentos urológicos. Agora, o procedimento de coleta, certo?
O procedimento de coleta, pessoal, é muito próximo àquele procedimento que vocês aprenderam com o professor Eduardo em urinálise, o sumário, né? Muito parecido mesmo, é praticamente igual. Primeiro, limpar adequadamente a região genital, especialmente ao redor do meato urinário, de preferência utilizando gases estéreis para limpar e em seguida secar a região. Pessoal, um erro muito grave é você esterilizar sua região genital, então lavar as mãos e secar com um pano sujo, né? Então tem que ser uma coisa estéril para não sujar e não trazer bactérias externas para aquela região que você vai querer analisar, certo? O pote utilizado na coleta deve ser estéril, como eu falei no início. No momento da coleta, deve-se evitar o contato da urina com a pele adjacente. O primeiro jato deve ser desprezado. Despreza-se o primeiro jato, urina pouco, fora. Você vai pegar o jato médio. Pegou o jato médio e elimina o final, certo? Após a coleta, a urina deve ser imediatamente encaminhada para laboratórios, sendo necessariamente refrigerada somente quando o tempo entre a coleta e a entrega for longo. Então, se o tempo for longo, você refrigera. Mas é importantíssimo que você faça aquele exame o mais rápido possível para não acontecer infecções externas, sem que você tenha um resultado falso daquele exame, né? Como é feita a urocultura? O exame é realizado colocando-se uma pequena quantidade de amostra de urina em um meio de cultura, certo? Que eu já mostrei para vocês o que é meio de cultura também, propício para o crescimento de bactérias. Então, eu vou esperar 48 horas a 72 horas, de 2 a 3 dias, certo? Se depois de 3 dias, geralmente, pessoal, é o seguinte, quando tem que crescer, ele cresce até antes de 48 horas ele cresce, certo? Porém, eu não posso determinar que ele cresceu ainda. Se ele não crescer até 72 horas, eu posso considerar negativo. Eu tenho que ter esse prazo para conseguir deixar meu exame mais fidedigno, mais correto possível. Tá certo? É o prazo de 72 horas, beleza? É possível observar a formação de colônias de bactérias, sendo possível detectar qual bactéria e o antibiótico adequado, tá certo? Então, é a questão lá do antibiograma. As bactérias normalmente encontradas na urina nesses exames são Escherichia coli, Enterococcus, Klebsiella, Staphylococcus e Pseudomonas. Agora eu chego na coprocultura. Hemocultura é a pesquisa de bactérias onde no sangue, nas hemácias. Urocultura é a pesquisa de bactérias na urina. E coprocultura é o exame bacteriológico de fezes. É o exame bacteriológico, pesquisa de bactérias nas fezes. Instruções. Colher fezes recém-excretadas antes da administração de antibiótico, certo? Ou antimicrobiana, a mesma coisa. Porque se você for tomar antibiótico e depois fazer o exame, pode ter um resultado falso, tá certo? Para aquele exame. A positividade das coproculturas é maior quando a amostra é colhida nos primeiros dias da doença. Tá certo, pessoal? Então, é como se fosse o coronavírus, a Covid-19. O vírus vai estar mais forte, vai estar mais elevado nos primeiros dias da doença, certo? No caso de fezes coletadas em casa, a amostra deve ser mantida em temperatura ambiente e a entrega no laboratório deve ocorrer em, no máximo, 2 horas. E o laboratório deve fazer os exames na mais rapidez possível, certo? A cultura de fezes identifica micro-organismos, certo? Nas fezes, em casos de diarreia aguda ou crônica. Principalmente quando você tiver com diarreia, que é um sintoma de infecção bacteriana,
você é um caso de fazer esse exame, certo? São consideradas indicações de coprocultura o quê? Diarreia, seguida de sangue, febre, tenesmo, sintomas severos, persistentes, presença de leucócitos fecais, tá certo? E a história de exposição a agentes bacterianos. Se você tiver uma história que você se expôs a esse agente em hospitais, ou seja lá onde for, é importante que faça também, tá certo? Esse exame. Pessoal, a aula está chegando ao fim. Eu não gosto de dar esse recado no final, mas eu queria que vocês fizessem um comentário aqui nos comentários do YouTube sobre vocês vão escolher uma bactéria e falar um pouco sobre ela, tá bom? Pode ser salmonela, pode ser a shigella, pode ser a staphylococcus, a KPC. Um breve comentário sobre ela. Só falar um pouco aqui, que eu quero saber quem participou da aula, viu? Quem veio até aqui, quem realmente se dispôs a assistir, né? Que é importante. Porque, pessoal, vocês estão chegando na reta final do, do ensino médio, do terceiro ano, estão chegando no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho vem aí, o mercado de trabalho não é fácil, né? A gente sabe disso. Vem o vestibular. Então, é necessário que todos estejam presentes, certo? Vamos continuar. Então, são direcionados para a pesquisa de Salmonella, Shigella e E. coli, certo? Entre outros eventuais patógenos. Então, pessoal, essa foi mais uma aula. Eu espero que tenham gostado, relembrado os assuntos. Semana que vem tem mais explicações, tá certo? Semana que vem entraremos em outros assuntos também e continuaremos nesse ritmo, tá certo? Eu espero que isso acabe logo, mas enquanto não acaba, vamos seguir esse ritmo que vai dar tudo certo, beleza? Grande abraço para todos.